Olá, meu nome é Ricardo Dias de Castro, eu sou mestre em Psicologia Social, doutorando em Psicologia Social e estou aqui agora para a gente poder discutir, sobre um tema muito caro à sociedade brasileira. O tema que a gente vai discutir aqui se chama mito da democracia racial. Esse é um termo, que foi cunhado sobretudo pelo movimento negro, e sistematizado junto ao movimento negro também a intelectuais, antirracistas no Brasil, ou seja, pensadores, pesquisadores e também militantes que estavam interessados em pensar, e ainda estão interessados em pensar um processo de produção de conhecimento que possa colaborar para que a gente reduza a desigualdade racial no Brasil. Para que a gente possa, então, compreender um pouco melhor a definição desse termo, é importante que a gente entenda um pouco sobre como que o Brasil se estruturou enquanto uma república. Bem, muitos de nós sabemos, mas muitas vezes não damos a devida dimensão e centralidade ao fato de que o Brasil, foi produzido a partir de uma escolha econômico-política escravista. No primeiro momento, populações ameríndias foram escravizadas pelo poder luso brasileiro. E num segundo momento, as populações africanas são escravizadas, são sequestradas, escravizadas e trazidas para o território americano. No Brasil houve uma chegada de milhões de negros que foram sequestrados da África, que começaram então a servir ao processo de acumulação do capital europeu. Isso era feito sobretudo colocando essas pessoas num trabalho forçado e degradante, onde elas faziam a retirada da matéria-prima do território aqui no continente americano, falando especificamente agora do Brasil. Essa matéria-prima era mandada para a Europa, lá na Europa manufaturados eram feitos e a Europa vendia esses produtos para o mundo inteiro e certamente toda essa acumulação ficava com a Europa e não com aqueles que produziram e possibilitaram que essas riquezas pudessem ser produzidas, que foram esses povos escravizados. Bem, uma coisa que eu acho que é importante da gente poder também conversar é sobre o que foi o processo de fim institucional da escravidão e da colonização no contexto brasileiro. Bem, se a gente parar para pensar, 1888, a gente vai considerar que foi o ano de abolição da escravatura. Uma série de revoltas foram construídas durante o período colonial brasileiro, onde a população negra reivindicava o fim da colonização e o fim da escravidão. Bem, a abolição foi uma abolição formal, uma abolição no papel, assinada pela princesa Isabel, que em nada teve de redentora. Ela certamente precisou responder a uma série de expectativas de mercado consumidor que a Europa, sobretudo a Inglaterra, tinha em relação ao Brasil. Preto era escravo, preto não era gente. Preto não consumia. Era importante para a acumulação do capital inglês, que o Brasil libertasse em tese a sua população para que ela pudesse ter acesso a produtos que seriam vendidos para a acumulação do capital britânico. Bem, continuando. A abolição da escravatura, a nível formal, aconteceu. 1889, o Brasil proclama a República. Veja bem comigo, a proclamação da República ela foi atravessada por princípios, conceitos e ideias positivistas e ideias modernas que estavam sendo construídas a partir de um projeto liberal democrático que havia se constituído no contexto europeu, ali protagonizado pela Revolução Francesa, já havia sido iniciado antes pelas revoluções liberais e burguesas, mas enfim, o que é importante para a gente entender é que toda uma ideia de liberdade, fraternidade e igualdade, ela começa a tomar conta do que seria a Europa, que queria romper um pouco com esses estados monárquicos e etc e tal. Esses estados monárquicos na Europa foram caindo e foram se construindo então alguns estados contemporâneos, com monarquias parlamentares ou estados nacionais, presidencialistas ou com qualquer outro modelo que rompeu com a dimensão monárquica absolutista. Bem, esse efeito chega a várias colônias da América e processos de independência começam a acontecer. O Brasil faz sua independência, abole a escravidão, proclama a República e nesse momento o Brasil precisa se haver então com qual projeto de nação será construído. A escravidão, ela não combinava com os princípios modernos liberais. Bem, certamente um detalhe é importante. Todos esses países europeus que foram se tornando democracias liberais continuaram a escravizar uma série de territórios em todos os continentes não europeus.
né? A ideia da liberdade, né, europeia dentro do território europeu convivia muito bem com a ideia de que outros povos não mereciam a liberdade que eles conquistaram para si mesmos. Bem, continuando. Dentro desse contexto, o Brasil, atravessado por esses princípios de liberdade da sua própria população, começa a pensar: qual projeto republicano a gente vai sustentar no Brasil? Vejam bem comigo, a escravidão não combinava em nada com essa perspectiva de que essa nação precisava ser soberana, livre, autônoma, arrojada, autêntica, né? A escravidão já começava a ser lida como um atraso aí nesse final do século XIX. Nesse momento, né, a comunidade intelectual, política, acadêmica, né, e parte da sociedade civil começa a ter que se haver com isso que a gente vai entender como sendo uma questão negra, né? O que nós vamos fazer com essa maior parte da população que agora se encontra livre e que ontem nós nem considerávamos gente? O que fazer com essa população? Bem, esse primeiro momento, o Brasil é atravessado por produções, né, intelectuais e políticas que nós vamos entender como racismo biológico, racismo científico. Atravessado por uma ideia de um conhecimento que foi produzido, né, no contexto norte-americano e europeu, né, é óbvio que seriam eles a construírem isso, né, numa relação com o encontro com a diferença, uma série desses pensadores começaram a olhar para essas diferenças e elas começaram a ser tomadas, né, a partir de uma experiência violenta. Ou seja, aquele que era negro, aquele que era aborígene, aquele que era ameríndio, era lido a partir de uma perspectiva desumanizante. Afinal de contas, o que a Europa produziu como centro de organização do mundo, né, como centro da humanidade, foi a si mesma como uma referência de gente e de potência humana. Tudo que se divergia disso acabou sendo desvalorizado. Nesse contexto, esse primeiro momento, a gente herda, né, um contexto de produção científica na época que vai embasar e concordar com o projeto da colonização através do que a gente vai entender como essa pseudociência que, atravessada por toda uma ideologia racista, vai produzir a ideia de que os negros são menos humanos e que, portanto, eles poderiam sim ser açoitados, violentados, invadidos e ter os seus saberes e suas crenças, né, completamente deslegitimados. Esse primeiro momento, aí no final do século XIX, início do século XX no Brasil, é o que vai marcar essa experiência, né, da questão negra no Brasil, a de que as populações negras são menos humanas, de que a população negra carrega um gene que é uma mácula para a sociedade, que é uma grande tragédia para a sociedade. E nesse sentido, vários conhecimentos que foram produzidos na época, Nina Rodrigues é uma figura que vem muito à minha cabeça, da Escola de Medicina da Bahia, ele é um médico que ele vai produzir essa antropologia médica extremamente racista, né? Em seus estudos, ele vai localizar que a população, né, grande parte da população negra brasileira, havia uma degenerescência biológica neles, né? Hoje a gente entende isso como racismo científico, né? Era a utilização de um discurso de poder para subjugar uma população a partir de um discurso de poder colonial. Era uma questão política, mas se a gente for esperto, a gente entende que a ciência historicamente serve a uma série de discursos e a disputas políticas. Bem, no segundo momento, e aqui didaticamente eu já estou saindo aí, né, dessa primeira república brasileira, nesse primeiro momento em que a gente experimenta o republicanismo, e já estou passando, né, para 1930, onde eu vou entender ali o Estado Novo Getúlio Vargas. Né? Desde a proclamação da República até 1930, a gente entende um pouco didaticamente que as produções sobre a questão negra no Brasil, elas estavam voltadas muito para essa ideia da degenerescência biológica da população negra. No segundo momento, que começa a se configurar a partir de 1930, havia uma outra questão que toma a intelectualidade, o pensamento civil, né, o pensamento político brasileiro. O que nos torna brasileiros? Todo o projeto republicano, ele implica, né, a construção de uma identidade nacional. Qual que é a ideia de povo que corresponde a essa república? Né? Bem, no contexto brasileiro, né, começa a haver um movimento que não é do dia para a noite, é um movimento que vai se construindo de uma forma muito complexa, em que a mestiçagem e a miscigenação começa a ser utilizada como aquilo que nos tornaria essencialmente brasileiros. Qual a marca do brasileiro? O fato de que ele é misturado entre distintas etnias, sobretudo a portuguesa, né, branca,
a ameríndia, a indígena, e a negra, né? A afro-brasileira, a africana, né? Bem, isso, a nível de discurso, construiu uma ideia, portanto, de que o Brasil, né, era uma potência, né, era um país que ainda com toda exploração, violência e desigualdade, pós-proclamação da República e pós-abolição da escravatura, resolveu os seus problemas diante da desigualdade racial e étnica que foi construída dentro desse território. Vejam bem, num primeiro momento, né, a postura do Estado brasileiro era da degenerescência biológica. O que fazer com escravos livres, né? Havia pensamentos na época, Oliveira Viana é um outro personagem, né, um outro intelectual que vem à minha cabeça, né, em que ele considerava práticas, né, que seriam feitas com filhos, né, libertos de escravo, né, de deixá-los passar fome, né, de deixá-los, né, sofrerem com os efeitos de uma política, ou melhor, da ausência de uma política de Estado que pudesse gerar na morte dessa população. Num segundo momento, a gente vai ter isso aí, que é na partir da década de 30, que é quando a gente vai pensar há uma virada nesse discurso. Não dava para matar, era muito negro que habitava e ainda habita esse território nacional. A estratégia e o discurso muda, ele continua sendo colonial, exploratório e violento. Mas ao invés de transformar a mistura racial numa degenerescência, a mistura racial agora ela vai ser uma estratégia de embranquecimento. E nesse segundo momento, então, né, toda uma política nacional se constrói de apoio, né, de políticas imigratórias, né, de trazer italianos e alemães para o território brasileiro, algo que já havia acontecido, né, no contexto da Primeira República e depois, né, vai se tornando uma política cada vez mais forte, né, numa justificativa lá inicial, né, de que essa política era uma política trabalhista, né, mas que hoje a gente tem clareza que se tratava sobretudo de uma política de embranquecimento da população brasileira. O projeto moderno, liberal e arrojado do Brasil, tomando como referência a Europa, né, não podia ter como protagonistas e como maior parte da sua população uma população negra ex-escravizada. Então, em função disso, né, a gente tem aí o que até hoje a gente sofre um efeito, que é essa ideia de que a nação brasileira ela foi construída de forma harmônica entre várias e distintas nações. Ou seja, o Brasil é uma sociedade harmônica e democrática racialmente. Bem, essa ideia da democracia racial, ela aparece na cultura brasileira, na literatura brasileira, aonde me parece, né, nos parece, para o campo que estuda as relações raciais no Brasil, que há uma tentativa muito forçosa de transformar absolutamente, né, todos os problemas e os nossos conflitos em neutralização. Há uma dificuldade da população brasileira em reconhecer esse histórico violento e esse histórico de exploração, né, sempre reconstruindo a ideia de que nós somos todos iguais. Olha para o mundo à sua volta, olha para a política brasileira, olha para a mídia, olha para as principais atrizes e atores dessa nação, olha para quem são os representantes da beleza, olha para quem foi a rainha dos baixinhos, olha para os nossos maiores representantes, né, empresariais, olha para os presidentes, né, das grandes empresas, olhe para os CEOs das multinacionais. Olhe para as pessoas que se encontram em lugares de poder. Se nós somos todos iguais, porque comumente a gente encontra pessoas brancas nesses lugares e não pessoas negras e pessoas ameríndias. Se nós somos todos iguais, por que é difícil que nós estejamos em lugares de poder de forma igual? Bem, me parece que nós não somos tão iguais assim, que nós somos produzidos de forma diferente. É aí que entra a palavra mito. A democracia racial ela não é uma verdade no Brasil, ela é um mito, um discurso, uma ideologia que é utilizada para que a gente neutralize, esconda e não enfrente os problemas que nós produzimos nessa nação por termos um histórico escravocrata. O termo mito da democracia racial ele é historicamente utilizado pelo movimento negro e por intelectuais que estudam o campo das relações raciais no Brasil, justamente para denunciar que a democracia racial ela existe enquanto discurso, e é justamente por existir enquanto discurso que a sociedade brasileira consegue ser racista sem admitir que ela é. Afinal, sempre haverá uma tentativa de dizer que no Brasil nós somos todos misturados. Bem,
Certamente, no Brasil nós somos todos miscigenados, mas o preconceito e a discriminação no Brasil, eles não recaem sobre as pessoas em função das suas misturas sanguíneas, mas em função do fenótipo. Ainda que todos nós sejamos miscigenados, pessoas fenotipicamente mais próximas, né, de uma característica branca tendem a ter privilégios materiais e simbólicos em relação àquelas que se distanciam desse padrão por causa dessa produção, desse poder colonial e exploratório. Bem, era isso que eu tinha para falar em relação a esse conceito. Espero que ele possa colaborar para que a gente possa compreender cada vez mais que no caso do Brasil não é que o racismo não exista, mas ele acontece com algumas especificidades e é justamente na sua negação em que a gente consegue ser racista nessa nação. Obrigado, gente. Até a próxima.